Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho e também aproveitar para parabenizar os organizadores desse evento, que eu acompanhei todas as palestras ontem, e elas estão, assim, muito boas, de muito bom nível, e, inclusive, a exposição lá embaixo está maravilhosa, e eu faço questão de aproveitar a minha fala para agradecer. O urbanismo na escala local, ele tem uma vantagem muito grande sobre o planejamento urbano em outras escalas, como o plano diretor, por exemplo, porque é onde, na verdade, nessa escala próxima à residência do cidadão comum, ele consegue perceber com maior clareza todas as questões urbanas que, por exemplo, em discussões de participação, processos de participação em planos em escala muito maior, é muito mais difícil essa percepção. Então, o que eu trago para vocês aqui é um método de trabalho, que vem sendo aplicado já há mais ou menos 30 anos, que a gente denomina plano de bairro. O plano de bairro ele é calcado em 4 pontos principais. O primeiro ponto é a unidade ambiental de moradia, que tem como precursora a unidade de vizinhança, concebida por Clarence Perry em 1929, no Plano de Nova York. Essa unidade de vizinhança ela foi utilizada também mais tarde, na década de 40, nas cidades novas inglesas, e também no Plano Piloto de Brasília. Ela é apenas uma precursora, ela sofreu adaptações. Esse desenho ilustra o que é, então, recuperando o conceito de unidade ambiental de moradia, que tem no seu centro equipamentos sociais e cuja demanda deve se localizar em seus arredores, constituindo, então, aqui um espaço preferencialmente de uso do pedestre. Outros tipos de comércio e serviço, assim como o tráfego mais intenso, é colocado interunidades de vizinhança. Tá? Isso para a gente recuperar. O segundo ponto, então, é fundamental para esse conceito do plano de bairro, é a escola de ensino fundamental. O planejamento da rede escolar do ensino fundamental ele tem uma demanda que gera, vamos dizer, um entorno que seria da ordem de 5.000 a 10.000 habitantes, que é praticamente a constituição de uma unidade ambiental de moradia. O terceiro ponto é a história do bairro, né? A gente está sempre trabalhando em áreas urbanas já constituídas e a história é fundamental. E o quarto ponto, então, é a participação. E esse ponto foi tratado com muito cuidado, muito carinho, porque justamente essa participação é uma participação intensa, porque as questões urbanas elas são sentidas no dia a dia da população. E esse tete-a-tete, então, com a população, ele é fundamental. Esse método de trabalho, ele foi desenvolvido por Cândido Malta. Eu fiz parte da equipe de Cândido Malta desde o início dessa ideia, que foi na década de 80, e sua primeira aplicação foi um projeto chamado Chácara do Conde, que ficava na microbacia de um contribuinte da represa Billings. De lá para cá, Cândido e eu vimos desenvolvendo essa metodologia e, ora juntos, ora separados, tivemos muita experiência, a maior parte dela em periferias de grandes cidades.
porque é justamente onde o tecido urbano ainda é descosturado, ele ainda não está completo, e onde essa metodologia se aplica perfeitamente. Ela pôde ter, vamos dizer, o seu ponto alto. Nós tivemos a oportunidade, depois já juntos novamente, Cândido e eu, pudemos contar também com a participação do Guilherme Salgado, que me assiste, e desenvolvemos, então, o plano de bairro de Perus, que acabou essa experiência dando oportunidade para a gente redigir 2 livros que registrou essa experiência do plano de bairro de Perus. Ela teve seu ponto alto porque, até pelo território, o tipo de trabalho, o tipo de, acho até particularmente, uma população muito participativa, e isso deu muita qualidade ao trabalho. Perus é um território que lembra uma cidade com um certo grau de independência. Por quê? Ela tem da ordem de 110 mil habitantes, é um território que fica a noroeste de São Paulo, bem no limite do município de São Paulo. Ele é delimitado pela Rodovia dos Bandeirantes, pelo Rodoanel, pela antiga estrada de Campinas, que é a Raimundo Pereira de Magalhães, e foi estruturado pelo rio Ribeirão Perus e pela estrada de ferro Santos Jundiaí, que passou no vale do Ribeirão Perus. Ele é constituído por morros arredondados, em cujos fundos de vale correm os contribuintes do Ribeirão Perus. Então, ficou relativamente tranquilo a identificação das unidades ambientais de vizinhança. Elas estavam naturalmente traçadas pelo relevo e pela forma de ocupação do território. Nós temos um exemplo aqui da unidade ambiental, de 2 unidades ambientais de moradia, onde já existia embrionária uma praça de equipamentos. No alto desses morros, tanto de um morro como de outro, já existiam escolas instaladas, alguns terrenos já reservados para equipamento de saúde, e nós pudemos completar, então, essa praça de equipamento e fazer todo um estudo de afastamento do tráfego mais intenso para fora, de forma a garantir um espaço de predominância do uso do pedestre, e fomos descobrindo várias oportunidades, como para a criação de pequenos parques internos. Já existia um projeto de desenvolvimento de algumas praças que foram incorporadas, né? E algumas oportunidades particulares de projetos urbanos de melhoria, principalmente para a circulação do pedestre. Essa é uma particularidade também de Perus, dado o relevo. As quadras acabaram por ter um desenho muito grande, elas são muito extensas, porque as ruas acompanham as curvas de nível. Então, essas escadas, que na região são chamadas de escadões, são escadas originalmente de drenagem, né, que, por força das circunstâncias, acabaram sendo usadas para pedestre. E Perus tem 41 escadões desse tipo, justamente para cortar caminho das quadras muito extensas. E isso teve uma atenção especial da nossa parte, para que elas recebessem projetos de melhoria, projetos específicos de manutenção das escadas e de melhoria da circulação
do pedestre. Então, incorporados projetos já implantados desse tipo e que, juntamente com praças e belvederes, acabaram por compor um sistema de áreas verdes proposto para o bairro. Um sistema esse que tem como espinha dorsal o Parque Linear, que vai ser tratado aqui pelo meu colega mais adiante, e o parque, um parque proposto no aterro que hoje já está esgotado, que, inclusive, pela captura de carbono que foi feito, ele subsidiou esse trabalho do plano de bairro, foi como se conseguiu fazer esse trabalho do plano de bairro, pelo que se conseguiu de verba da captura de carbono, que foi para um fundo, esse fundo administrado, então. E esse sistema, então, de áreas verdes, que é composto por pequenos parques, por outros parques lineares propostos, por um sistema de praças e também por clube-escola, que são esses laranjinhas, que era também um outro sistema educacional que estava sendo reforçado no plano de bairro com a ideia de ensino período integral. Parte no ensino tradicional e parte deles para desenvolvimento de esporte, estudo dirigido, etc., num segundo período, então, o segundo período do dia, então, proposto esses clubes-escolas como equipamentos complementares à rede escolar do ensino fundamental. O plano de bairro tem vários outros aspectos, eu trouxe um aspecto, porque não poderia me estender muito, né, na minha fala, e eu trouxe esse aspecto do sistema de áreas verdes, mas ele também abordou todo um sistema de circulação e transporte específico, reestudado, um sistema de coleta e de tratamento de resíduos sólidos, que teve uma importância muito grande por causa da poluição dos córregos, e que eu não trouxe todos esses aspectos, eu trouxe apenas esse aspecto do sistema de áreas verdes. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é a seguinte: em todo o contato com a população, durante todo o tempo, das reuniões menores, reuniões maiores, porque nós tínhamos várias modalidades de reuniões, dependendo do tema que estava sendo tratado. Em princípio, as reuniões eram planejadas por unidade ambiental de moradia e depois agregado para ser definidas propostas num âmbito maior. Em todas essas situações, o que chamava muito a atenção da população era a questão da sobrevivência no território. Então, sobre a questão da memória, por exemplo, que foi muito tratado ontem, uma coisa que chamava muito a atenção da gente era que os rios, por exemplo, não faziam muito parte da memória nem da história do bairro. A história marcante do bairro, no caso, era da Companhia de Cimento Portland Perus, que durante muito tempo, primeiro, foi a grande impulsionadora do desenvolvimento de Perus, desde 1926, quando ela foi instalada. E isso até hoje é marcante na história do bairro. Depois teve todo um processo de poluição causado por essa mesma companhia, até que ela foi fechada em 1987, se não me engano, ela foi fechada, e isso é a história do bairro até hoje, na cabeça das pessoas. Mas os rios não faziam parte. E a motivação mais premente que levava a população à participação realmente era a questão das áreas de risco. As áreas de risco, que tem várias áreas de risco no território, que o plano de bairro estudou com cuidado, fez propostas específicas, e desapropriação.
Então, por exemplo, embora até o Parque Linear tivesse discussões específicas, porque o projeto estava sendo tocado à parte, as discussões sempre eram permeadas pela preocupação da desapropriação e das áreas de risco, que era a questão de sobrevivência e manutenção da moradia no território. O plano de bairro, então, ele vai até fazer o orçamento de todas as obras necessárias para completar a urbanização do bairro. Todas, desde as maiores até as menores. Por quê? Porque precisa se estabelecer prioridades. E isto em consenso com a população, porque ele é construído passo a passo com a população. Esse processo de discussão, então, ele vai firmando compromissos. Ele vai firmando compromissos a ponto da gente chegar na votação. A gente vota todas as propostas e vota as prioridades, mas vota as prioridades com conhecimento de custo e comparado ao orçamento da prefeitura e o orçamento da subprefeitura em relação ao custo do que é colocado. Porque é uma ideia de trazer um embasamento, digamos assim, para que a população consiga, inclusive, monitorar a implantação desse plano de bairro posterior. Aí é que eu gostaria de fazer algumas considerações, e ontem eu me identifiquei muito com a palestra da Stella Goldenstein. Por quê? Pela minha experiência, essa experiência de 30 anos de plano de bairro, né, que a gente está mostrando aqui apenas parcialmente um deles, e foi uma experiência que eu me afinei muito com as conclusões que ela tirou. Por quê? Porque, primeiro, ela mostra um cipoal institucional que realmente é a parte mais difícil para que a gente concretize e efetive qualquer plano, principalmente o plano na escala local. E eu tenho alguns fatos comprovando isso, e o plano de bairro de Perus não é exceção. Por exemplo, em relação aos córregos. Eu fiquei hoje prestando muita atenção na palestra do meu colega, que falou primeiro, então ele ficava falando no verde azul, verde azul. Eu falei, puxa, mas eu só consigo ver verde e marrom, porque eu não consigo ver verde azul em lugar nenhum. É como, outro dia, acho que a Said também colocou, eu não consegui pintar esse rio de azul, eu pus preto, e é verdade. E na canção das águas também, quando eles colocam, tem uma legenda, as águas claras e as águas poluídas estão em vermelho, e o mapinha todinho vai aparecendo vermelho, e isso vai dando uma tristeza muito grande. E tem, porque, principalmente, a gente tem um descompasso, tem medidas muito contraditórias. Nós tivemos medidas contraditórias já no plano diretor, já na lei de zoneamento, muitos dos compromissos firmados no plano de bairro, e depois essa tradição nossa de fazer o planejamento de cima para baixo, de definir questões padronizadas na esfera maior e deixar apenas para o plano local aquelas questões das obrinhas menores, das melhorias viárias, da calçada, da pracinha. Isso é uma tradição terrível, porque quando a população participa, ela quer saber em que nível vai ser definido ou não, ela quer saber que solucionem as questões, né? E as questões, depois, inclusive, na revisão do plano diretor, nós tivemos problemas enormes para fazer valer alguns compromissos firmados no plano de bairro, e alguns deles escaparam. E outras questões que eu considero até mais grave, por exemplo, que são contradições, às vezes, no decorrer da própria elaboração do plano. Eu tenho uma experiência em Ilhéus, na Bahia. Nós estávamos desenvolvendo um pátio pró-sanear,
E dentro desse Pátio Pro Sanear, nós desenvolvemos um plano de bairro, porque o Pátio Pro Sanear é um programa do Ministério da Cidade, que ele é contratado pelo município, mas é através desse programa. E dentro desse plano nós temos que desenvolver um plano local, que se chama PDLI, onde nós desenvolvemos um plano de bairro em Ilhéus. Numa comunidade extremamente interessante, que era uma comunidade, chama-se inclusive Teotônio Vilela, ela é inteiramente cercada por um mangue. É quase como uma ilha, onde nós temos um mangue em volta. E aquele manguezal estava extremamente poluído e a população não conseguia, uma população extremamente pobre, não conseguia pescar mais, não conseguia se alimentar do mangue. O mangue é riquíssimo, e eles tinham que ir a uma distância muito grande para conseguir pescar o seu peixe, porque o peixe dali era impossível. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhávamos essa ideia da preservação do mangue, tinha também toda uma conotação social. O baiano tem um costume muito estranho, tudo que é bagunçado, eles falam, isso aqui está um mangue, não sei se vocês já observaram isso. E vários funcionários da prefeitura falavam isso, eu falava, não dá, nós estamos trabalhando a autoestima, estamos trabalhando a mostrar a importância do mangue, vocês veem e traduzem o mangue como uma grande bagunça, começa por aí. Mas tinha um outro fator que era mais grave ainda. A Embasa, que era a concessionária de água e esgoto, a Embasa tinha um coletor tronco que passava por essa área e levava para uma estação de tratamento que ficava mais adiante. Nos períodos de população flutuante muito grande, porque Ilhéus é um ponto turístico, você tinha a estação de tratamento não comportava a quantidade de esgoto que era levado para lá. O que fazia a Embasa? Abria um extravasador que ficava na entrada dessa comunidade, abria o extravasador e jogava o esgoto excedente todo no mangue, enquanto nós estávamos fazendo o trabalho. E a comunidade, então, já tinha eleito um cidadão fortão. Ele era, a responsabilidade dele era ir lá e fechar o extravasador. Então, a Embasa abria o extravasador e ele fechava o extravasador. Então, absurdos como esse, né, de contradições que a gente enfrenta. E Perus não é exceção. Quando nós estávamos desenvolvendo o plano de Perus, existia um plano da Sabesp, que era o plano de 2000, que estava previsto para 2011, a coleta de todo o esgoto de Perus, Anhanguera e Jaraguá, para um coletor tronco que iria levar para o tratamento da estação de Barueri. E esse plano, mais tarde, nós terminamos o plano em 2009, e nada mais tarde o plano da Sabesp foi revisto, e chegou-se à conclusão que 70% desse esgoto não poderia ir para o coletor, apenas 30% iria para o coletor, e 70% iria ser tratado na estação de tratamento que se localizaria em Perus mesmo, cujas obras deveriam ter sido contratadas em 2013 e 2014. Bom, antes de vir para essa palestra, eu fui consultar a Sabesp. Como é que está? Contratar as obras, onde vai ser a estação de tratamento. Em Perus não se fala em outra coisa. Eles têm muito medo. Por quê? Porque eles já foram penalizados por um aterro sanitário terrível, né? Eles já foram penalizados por uma companhia de cimento Portland. E eles têm muito medo dessa estação de tratamento. Como vai ser essa estação? Onde vai ser essa estação? Vai ter cheiro ou não vai ter cheiro? Bom, eles continuam sem resposta. O prazo para a contratação dessas obras também foi postergado, em função da crise hídrica que carregou recursos para outro tipo de obra. Enfim, eu fecho com o que disse a Estela na palestra dela ontem. A gente compreende, tem muitos problemas, mas a gente não está satisfeito com o resultado. Ok.